Ei, som. Graça e paz a parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Trago um abraço da congregação do Vale do Carangola, a igreja. Nossa congregação no próximo dia 19 estará celebrando 24 anos de existência ali junto àquela comunidade. Estaremos fazendo uma celebração especial lá, no dia 19 de dezembro, às 18h30. E você que puder estar lá conosco, agradecendo ao Senhor por esse tempo, que a comunidade tem sido servida por aquela igreja, será para nós um grande privilégio. No sábado que antecede o aniversário da igreja, nós estaremos fazendo também uma festa de Natal. Deus colocou no nosso coração fazermos uma festa, uma celebração, um culto para 150 crianças ali daquela comunidade. E nós precisamos do apoio da igreja, da ajuda da igreja aqui, com doações de brinquedos usados em bom estado de conservação, ou brinquedos novos, dessas lojas populares. Se a igreja puder nos ajudar nesse sentido, será muito importante. Queremos dar um brinquedo para cada uma daquelas crianças que estiverem participando ali do verdadeiro Natal, uma festa de aniversário, onde o aniversariante é Jesus. Essa é a proposta da mensagem que nós queremos levar para essas crianças. Teremos a presença de Naná e Peteleco, que foram os palhaços que estiveram conosco na ação social no mês de outubro. Eles retornarão agora no dia 18 de dezembro para fazer a ministração da palavra às crianças durante esse culto. Também coloquei aí nos grupos da igreja outras solicitações de doces, balas, pirulitos. Então a igreja pode ajudar trazendo esses itens, deixando aqui na secretaria da igreja, ou então fazendo uma oferta, deixando com o Anderson, e ele direciona para a gente, ou me chamando também no privado, e vai poder nos ajudar. Gostaria ainda de pedir oração pelo meu pai. No mês de outubro nós perdemos a nossa mãe. Meu pai hoje está internado na UPA, deu uma caída de ontem para hoje, e conto aí com as orações da igreja. Intercedendo lá pela vontade de Deus na vida dele também. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 136, ou acessá-la aí no dispositivo eletrônico que você possuir. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, para que juntos nós possamos fazer essa leitura. Será uma leitura responsiva, só que normalmente essas leituras responsivas, o dirigente lê o versículo ímpar, a congregação lê o versículo par. Nós vamos fazer todos a leitura de todos os versículos, sendo que eu vou ler a primeira parte do versículo, a parte A, e a igreja vai ler a parte B, que é um refrão que se repete ao longo de todo esse salmo. Salmo de número 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas. Que com habilidade fez os céus. Que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governarem a noite. Aquele que feriu os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles.
com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, feriu grandes reis e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Baçã, e deu a terra deles como herança ao seu servo Israel. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti nessa hora, clamando ao Senhor, que essa verdade, ó Deus, que a Tua benignidade, que Teu amor é eterno, dura para sempre, Senhor. Nunca se afaste dos nossos corações, nem dos nossos lábios, das nossas mentes, e que, Senhor, seja essa verdade, ó Deus, o motivo que nos leve a adorar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Não apenas agora quando celebramos o Natal, mas em todo o ano, Senhor, nós possamos, enquanto vivermos, nos lembrarmos, ó Deus, que o Teu amor leal dura para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. No domingo passado eu preguei esse sermão sobre esse texto, lá na congregação. E esse texto, ele tem incomodado o meu coração, tem mexido comigo. Antes, enquanto eu preparava a mensagem para pregar naquele domingo, e depois de ter pregado esse sermão ainda, esse texto continua, Deus trazendo ele à memória e ao meu coração. E por isso eu decidi nessa noite compartilhar novamente essa mensagem com a igreja aqui reunida. No seminário eu aprendi que uma mensagem que serve para ser pregada apenas uma vez, ela não deve ser pregada nenhuma vez. Então a mensagem, a palavra é do Senhor. O Senhor, ele se manifesta de diferentes formas. E eu tenho certeza que essa noite não será como a manhã do domingo passado, quando estive reunido ali com a nossa congregação. Mas Deus quer continuar falando conosco através desse texto. E eu gostaria de propor um tema, O que te motiva a adorar? Qual é a motivação que traz a mim e traz a você aqui, a essa igreja, nessa noite, para poder prestar esse culto ao Senhor? O que nos motiva a sermos vistos e reconhecidos como crentes, como pessoas que fazem parte da Segunda Igreja Batista em Petrópolis? Qual é a motivação que você tem para ter um relacionamento com Deus? Eu penso que muitas vezes nós nos propomos a sair de casa e vir para o templo, por exemplo, porque aqui é um lugar legal, tem muita gente bacana, pessoas que eu gosto, pessoas que pensam como eu, muitas vezes, embora isso não seja uma verdade, mas um lugar onde é um lugar de encontro, um lugar de paz, um lugar onde a gente tem uma música bacana, como a gente ouviu aqui nessa noite, louvores que falam bastante aos nossos corações, pessoas treinadas, preparadas para tocar e para cantar. Às vezes nós saímos de casa e vamos para a igreja porque a gente é obrigado, porque
o marido é crente, aí quer levar a mulher para a igreja e chama ela para vir junto e obriga, ou a esposa que é crente fica ali chamando o marido para vir para não ter problema, ele vem junto. Às vezes são os filhos ainda, adolescentes, que vêm para a igreja porque os pais acabam obrigando. Às vezes eu venho para a igreja porque eu estou passando por um momento difícil e eu acredito que se eu for à igreja, se eu for ao culto, aquele problema que eu estou vivendo, ele vai ser superado. O que te motiva a adorar? O que te motiva a sair da sua casa, sair do seu lugar e vir aqui a este templo, a durante a semana separar um tempo da sua vida para estar ali na presença de Deus? Qual é a tua motivação para isso? Qual é a minha motivação? Esse texto, ele vem depois de uma série de outros salmos, né? Que a coletânea de salmos são hinos que eram cantados pelo povo hebreu, pelo povo judeu. E do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos a coletânea de salmos que é conhecida como os salmos, os cânticos do degrau, ou os salmos da peregrinação. 3 vezes por ano, o povo deveria, é bíblico isso, era uma ordenança do Senhor, pelo menos 3 vezes durante o ano, o povo deveria sair das suas casas em todo o Israel, ou quem estivesse fora de Israel também deveria voltar para ir até Jerusalém para poder prestar culto ao Senhor. Os judeus, eles deveriam fazer isso na Páscoa, deveriam fazer isso por ocasião da festa das colheitas, que ficou conhecido como Pentecostes, e deveriam fazer isso também durante a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, que era o momento que eles lembravam que tinham vivido em cabanas durante todos os 40 anos em que saíram do Egito e se dirigiam para a terra prometida, para Canaã. E os salmos de número 120 até 134, conhecidos como os cânticos dos degraus, os judeus, quando iam se aproximando de Jerusalém, eles começavam a recitar e a cantar esses salmos. Eles começavam a preparar o coração deles para chegar até a cidade santa e poderem prestar o culto deles ao Senhor. E os salmos de número 135 e 136, alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que eram salmos que eram um único salmo e que deveria ser cantado quando eles já estivessem lá, quando eles já estivessem no templo, quando já estivessem participando da celebração. E então eles se preparavam, saíam das suas casas, iam se preparando durante a jornada, durante a caminhada, para que quando pudessem chegar lá no templo, pudessem prestar o louvor, pudessem prestar o culto deles ao Senhor. E nós, muitas vezes, nós saímos das nossas casas para vir para os cultos e ficamos pensando nas dívidas, nas contas, nos problemas que temos para resolver ao longo dessa semana, ou talvez que comecem amanhã. Nós, muitas vezes, colocamos a família dentro do carro e aí a gente vem pela estrada, pelo caminho, discutindo, brigando, resolvendo problemas das questões domésticas. Nós muitas vezes nos dirigimos para a igreja e pelo caminho a gente vem sem pensar em nada, sem se preparar em nada, vem mecanicamente às vezes para prestar o nosso culto ao Senhor. E o que te motiva a sair da sua casa e vir para cá para prestar culto ao Senhor? O que te motiva nesse mês de dezembro celebrar o Natal? Qual é a tua motivação? Qual é a minha motivação? Qual é a motivação dessa igreja para que nós possamos celebrar ao Senhor neste tempo do Advento? Motivação, eu tenho aprendido que tem muito mais a ver com as experiências positivas que eu já tive na minha vida, e são essas experiências que me fazem me sentir motivado a dar passos, a construir coisas, a realizar as minhas tarefas, a alcançar os meus objetivos. Quais são as experiências com Deus que você tem tido, que tem te levado
a sair de casa e vir para cá para adorar ao Senhor com a motivação correta, com o espírito correto. E é isso que a gente vai poder ver ao longo desse salmo lindo que nós acabamos de ler juntos. E eu vou pedir autorização a vocês, a versão que eu leio, a nova versão internacional, ela ao invés de benignidade, ela fala de amor. Diz que o amor do Senhor dura para sempre. Eu acho que a palavra amor, traz um sentido, um significado mais profundo para aquilo que a gente precisa refletir nessa noite aqui juntos. E a primeira coisa que esse salmo me ajuda a perceber e trabalhar a minha motivação para que eu possa vir adorar ao Senhor semanalmente, regularmente, dioturnamente, é que eu preciso entender que Deus é o único digno de ser louvado e de ser adorado. A primeira coisa que eu quero destacar dessa leitura é que o salmista diz, aleluia, celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, celebrai o Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre, celebrai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. Se nós formos fazer a leitura desse salmo sem esse refrão, ele ficaria assim: celebrai ao Senhor porque Ele é bom, celebrai o Deus dos deuses, celebrai o Senhor dos senhores. Então a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que Deus, Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Essa verdade, ela precisa estar presente na ponta da minha língua, nos meus lábios, mas também no meu coração e em todas as atitudes que eu tomo no meu dia a dia. Celebrar ao Senhor porque Ele é bom, celebrar porque Ele é o Deus dos céus e celebrar porque Ele é o Senhor de todos os senhores. E quando eu digo que Deus é o Senhor, eu me coloco numa posição de servo. É isso que o apóstolo Paulo normalmente faz na apresentação das cartas dele. Ele diz que era o apóstolo escolhido pelo Senhor, para ser servo, para ser escravo. E o escravo é aquele que não tem vontade própria. É aquele que abre mão da sua vontade para viver a vontade do seu Senhor, para viver a vontade daquele que é o Deus da sua vida, para viver a vontade daquele que nos gerou e que nos criou para o louvor da sua glória. Celebrar a Deus é entender que Ele é Deus sobre todas as coisas. Hoje lá no sepultamento do pastor Inácio, nós cantávamos aquela música, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. E é por aí. O que Deus fizer é bom. Deus sabe de todas as coisas e tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Nós só precisamos crer nisso. Mas muitas das vezes nós queremos tomar o controle das coisas nas nossas mãos e ficamos querendo ajudar Deus, ficamos querendo que Ele resolva as coisas, mas faça do nosso jeito, faça aquilo que eu quero, segundo o meu coração, segundo a minha vontade. E eu já experimentei que todas as vezes que eu tentei tomar o controle das mãos do Senhor, deu ruim, não deu bom. E aí depois eu tive que recomeçar, e caminhar de novo, e gastar mais energia, e perder tempo, até que aquilo que era o plano do Senhor, era a vontade do Senhor, e que eu já havia entendido, mas decidi desobedecer,
tivesse sido feito. Então a gente precisa entender que o amor do Senhor, ele dura para sempre. E dura de uma forma que nós conseguimos perceber e que está presente em todas as coisas e em todas as dimensões da nossa vida. O salmista continua dizendo, né? Celebrai o Senhor dos Senhores. Só Ele realizou maravilhas. Ele fez os céus com inteligência. Ele firmou a terra sobre as águas. Ele fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. A segunda verdade que nós aprendemos com esse salmo é que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E Ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém? É no poder da palavra do Senhor que aquilo que não existia foi sendo trazido à existência. O texto bíblico lá do Gênesis diz de uma forma poética que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, como que chocando, como que preparando para que aquilo que ele queria trazer à existência pudesse existir. E ele, pelo poder da sua palavra, ele foi dizendo aquilo que ele queria que acontecesse, aquilo que ele queria que acontecesse ia acontecendo. Ele foi organizando o caos. Diz que a terra era sem forma e vazia, era o caos, era caótico. E Deus, pelo poder da sua palavra geradora, da sua palavra criadora, Ele vai organizando o caos e vai trazendo forma a essa criação maravilhosa que nós podemos contemplar diariamente. Somos privilegiados, vivemos numa cidade linda, com um relevo maravilhoso, com matas, florestas, rios, pássaros diversos animais silvestres. É uma cidade abençoada e linda, e que nós temos a oportunidade de diariamente podermos contemplar toda essa magnitude, toda essa grandeza e todo esse poder gerador, criador do Senhor sobre todas as coisas. E talvez a sua vida ela esteja vivendo o caos, esteja sendo um momento caótico. Nós vivemos um tempo difícil, 2 anos praticamente com a pandemia, com tantas perdas, tantas coisas ruins e negativas acontecendo. Vivemos experiências pessoais, particulares, familiares, que talvez sejam experiências de caos. Mas eu creio que o Senhor é aquele que pode ir organizando todas essas coisas. Aquilo que eu não tenho poder para fazer, aquilo que está além das minhas forças, aquilo que está para além do meu entendimento. Isso tudo o Senhor pode ir organizando, pode ir preparando, pode ir resolvendo segundo a sua boa vontade. Porque Ele é o Senhor e o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus eterno e todo-poderoso. O teólogo suíço Emil Brunner, ele diz que Deus criou o mundo, não porque Ele tivesse necessidade de criar, mas porque Ele queria compartilhar da glória dEle com a sua criação. Deus não é um Deus mimado, porque se Ele fosse mimado, Ele não seria Deus. Se Ele não se bastasse, Ele não seria Deus. Deus se basta a si mesmo. Mas Ele deseja criar todas as coisas para poder dividir a glória dEle e ter um relacionamento com a sua criação. Este é o convite que Jesus nos faz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de... O Senhor deseja se relacionar conosco.
E o teólogo reformado, ele não fala isso da sua própria cabeça, mas ele basicamente parafraseia os salmos. Se você ler aí o Salmo de número 19, por exemplo. Os céus contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, os céus proclamam a glória revelam a glória de quem? O Salmo de número 8. Senhor, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga a tua majestade sobre o céu. Pela boca das crianças e bebês tu o firmaste. Qual fortaleza contra seus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem para que dele te lembres, e um filho de Adão para vires visitá-lo. E o fizeste um pouco menor do que um Deus, em outras versões, um pouco menor do que os anjos, coroando-o de glória e de beleza. Vocês conseguem entender? Deus, ele cria todas as coisas para compartilhar da sua própria essência, do seu próprio ser, da sua glória, da sua majestade, sobre toda a sua criação. E a Bíblia nos ensina que nós somos a coroa da criação. Então nós temos como motivação adorar a Deus porque Ele é digno de ser adorado, adorar a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas, e a terceira coisa que eu quero destacar é que Deus é o nosso libertador, o libertador que nos libertou do poder da escravidão, do pecado. Os textos de versículos de 10 a 12 diz assim: Ele feriu o Egito em seus primogênitos, porque o seu amor é para sempre, e fez sair Israel do meio deles, com a mão forte e o braço estendido. Ele dividiu o mar dos juncos em duas partes, e por entre elas fez passar Israel, mas nele arrojou o Faraó e o seu exército. Amém? Deus é aquele que libertou o povo da escravidão do Egito. O salmista está revivendo memórias, lembrando de coisas que foram passando, coisas que lhe foram ensinadas desde a sua infância, que ele conhecia que Deus era o Criador de todas as coisas, que Deus era o único Deus digno de ser adorado, e agora ele está lembrando da história do seu povo, lembrando que Deus foi aquele que foi até o Egito, enviando Moisés para que pudesse libertar o povo do domínio de Faraó. Libertar o povo que estava lá há mais de 400 anos escravo, vivendo na escravidão, trabalhos forçados, vivendo a dor. E o Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, eu tenho ouvido e visto o clamor do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento que eles têm passado. Eu tenho ouvido tudo aquilo que tem acontecido com eles. E agora chegou o tempo oportuno para que todas essas coisas, elas possam ter fim. E o Senhor chama Moisés, envia Moisés ao Egito, para que pudesse ir lá e libertar ao seu povo, a Israel. Nós estamos agora celebrando o Natal, começando as preparações da celebração de Natal. E o nascimento de Jesus tem o significado para nós de que é o nascimento daquele que é o nosso Salvador, é o nosso resgatador, é o nosso remidor. É aquele que veio para nos libertar da escravidão do pecado,
do sofrimento, da angústia que o pecado coloca sobre a vida de cada uma e de cada um de nós. A Bíblia nos ensina que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas o Senhor, Ele nos resgatou e nos deu vida. E Jesus diz que não é qualquer tipo de vida, mas é vida plena, é vida abundante, é vida folgada, é vida maravilhosa. Mas não se engane achando que ter uma vida folgada é uma vida livre dos problemas. Mas é uma vida que, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao caos, o Senhor é aquele que vai agindo e vai cuidando de cada detalhe da nossa existência. Vai cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E vai nos conduzindo. E vai nos encaminhando por aquele lugar que Ele quer nos levar, por aquela passagem que Ele quer que nós façamos, a travessia que Ele deseja que eu e você venhamos a experimentar. Diz o texto que o Senhor fez com que o povo passasse com os pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho. Abriu um caminho novo, fez algo que era inimaginável, impossível. Se você ler a narrativa lá da saída do povo do Egito, diz que o povo chega diante do mar e se vê encurralado, porque atrás vinha o exército de Faraó, e eles se aproximavam. E o Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, toca o mar, toca nas águas, e siga em frente, vá adiante. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que são situações limítrofes, situações que nos paralisam. E o Senhor, a única coisa que Ele diz que nós devemos fazer é tocar o mar, é seguir adiante, dar o próximo passo. E conforme nós formos caminhando, as coisas vão acontecendo, o mar vai se abrindo. E nós conseguiremos chegar do outro lado, salvos, protegidos, amparados pelo Senhor. E tudo aquilo que nos incomodava, tudo aquilo que nos atribulava, tudo aquilo que impedia que nós pudéssemos seguir e avançar, quando nós chegamos no lugar aonde Deus quer nos levar, nós olhamos para trás e vemos que todas aquelas coisas desapareceram, foram submergidas pelas águas, submergidas pelo poder do Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que sabe que nós somos pó, sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa limitação, sabe que nós sem eles não somos nada, mas Ele deseja caminhar comigo e com você. E a grande lição que esse salmo vai trazendo, vai falando comigo, é que é necessário que eu tenha experiências com Deus, experiências como o povo teve, de ir trazendo à memória aquilo que diz o profeta, o que pode me dar esperança. Vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vou trazer à memória amanhã aquilo que pode me dar esperança. Vou trazer memória na terça-feira aquilo que pode me dar esperança. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo que vem. E todas essas coisas que vão alimentando a esperança no meu coração, essas coisas vão fazendo com que eu sinta mais motivação, mais vontade de me prostrar na presença do Senhor e derramar sobre os seus pés o meu louvor e a minha adoração. Não adianta você achar que vir aqui semanalmente, abrir a sua Bíblia só quando você vem à igreja, na escola bíblica dominical ou no culto, cantar os louvores que são cantados aqui nessas noites, nesses dias maravilhosos, serão suficientes para que você consiga ter a motivação correta para servir e adorar ao Senhor. É necessário que, à semelhança do povo hebreu, nós possamos ir trazendo a esperança diariamente, aquilo que o Senhor deseja trazer à nossa memória. Colecionar as nossas experiências,
motivação tem a ver com as experiências positivas que eu vou acumulando ao longo da minha vida, os resultados que eu vou colecionando e que vão me ajudando a me sentir preparado para novamente entrar na presença do Senhor e me derramar na sua presença, entregando a Ele o meu louvor, a minha adoração, entendendo que Ele é Deus, que Ele é o meu resgatador, o meu libertador, é o Deus que é criador de todas as coisas, que desejou derramar a glória dEle sobre mim, sobre você e sobre toda a sua criação. São essas coisas que vão alimentando o desejo de louvar e de adorar ao Senhor. E o salmista ele vai lembrando daquilo tudo que aconteceu nessa travessia. Ele lembra que o povo foi guiado no deserto, que reis famosos foram feridos, que reis poderosos foram mortos. E ele diz: Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Baçã. E assim como o povo guiou, como Deus guiou o povo na travessia do mar, Ele continuou acompanhando o povo e guiando o povo no deserto. Diz o texto bíblico que durante o dia a nuvem estava sobre o acampamento, sobre todo o povo, para que o sol não os queimasse. E durante a noite, a coluna de fogo ia iluminando o caminho do povo quando ele tinha que caminhar à noite também. Mas também para aquecer, porque durante o dia o deserto é um calor escaldante, mas à noite as temperaturas são baixíssimas. E Deus ia cuidando e zelando por esse povo durante os 40 anos que esse povo ficou no deserto. Era para ser uma travessia de 40 dias, mas por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da falta de experiência, eles ficaram 40 anos ali caminhando pelo deserto. Mas mesmo assim o Senhor continuou cuidando desse povo durante toda a caminhada, durante toda a jornada, durante toda a travessia. Deus guiou o povo pelo deserto. Nós vivemos os nossos desertos. Nós vivemos os desertos das nossas existências. Vivemos as nossas dificuldades. Mas Deus é aquele que continua caminhando e cuidando de cada uma e de cada um de nós. O texto diz que Ele feriu os reis poderosos. Quando o povo estava saindo do Egito, indo para Canaã, Seom e Og foram dois reis de dois povos que impediram que o povo pudesse passar pelas terras deles. Impediram que o povo pudesse chegar ao seu destino. Eles não deixaram que o povo passasse por ali. Mas Deus não se esqueceu da afronta desses reis contra eles. E diz o texto que o Senhor os feriu, que o Senhor os tirou do seu lugar de poder e de autoridade. Muitas vezes nós somos afrontados, muitas vezes nós somos desafiados, muitas vezes opressores se levantam contra nós. Sejam pessoas, sejam circunstâncias, sejam até mesmo o próprio inimigo das nossas almas, que anda ao derredor buscando a quem possa tragá-lo. Mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, e que no tempo oportuno Ele vem e concede o livramento, a vitória que eu e você, nós precisamos. E que vai nos ajudar, vai nos tornar mais motivados, vai nos dar mais um gás para que a gente possa seguir a nossa peregrinação e possamos chegar ao lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você. Diz o texto ainda, versículo 21, que Ele deu a terra deles como herança. Então Deus guiou o povo no deserto, livrando dos perigos e dos poderosos, e depois deu a eles a terra como herança ao seu servo Israel. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, e Ele nos salvou dos nossos opressores, porque o seu amor dura para sempre. A quinta coisa que eu aprendo aqui é que pela graça,
nós podemos possuir e receber do Senhor aquilo que Ele tem como herança para mim e para você. Uma herança só pode deixar quem tem posses, quem tem riquezas, quem tem patrimônio, quem tem condições. E a Bíblia nos ensina que o Senhor é o dono de todas as coisas, dono da saúde, dono da alegria, dono da esperança, dono do ouro e da prata também. Todas as coisas que nós temos, nós recebemos das mãos do Senhor e recebemos gratuitamente, recebemos sem merecer. Essa é a experiência que nós precisamos ter, que pela graça nós fomos salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie, para que ninguém arrogue para si ser mais do que é. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que confiam nele, daqueles que entregam a sua vida por inteiro nas mãos dele. Confiantes no Senhor, confiantes na sua palavra, confiantes nas suas promessas, nós devemos nos colocar e nos sentir motivados a continuar adorando e a servindo a esse Deus que cuida de todas as coisas. O salmista termina dizendo que ele dá o alimento, dá o pão a toda a carne, porque o seu amor é para sempre. Deus, ele provê o alimento físico que nós necessitamos todos os dias, mas ele também nos ensina que ele é o pão vivo que desceu dos céus, que é o alimento espiritual, alimento para as nossas almas. O alimento que nós devemos absorver e nos nutrir cotidianamente, diernamente. Todos os dias, dia após dia, devemos nos chegar na presença do Senhor. O Senhor é o alimento que nos nutre e que nos motiva a vivermos esse relacionamento que Ele deseja que eu e você tenhamos com Ele. Para mim não faz o menor sentido alguém dizer que é crente em Jesus, mas ser crente, ser um religioso, ser alguém que vem para a igreja, que segue as normas da igreja, da sua instituição, da sua denominação, segue o seu credo, segue os seus dogmas, segue a sua doutrina apenas. Para mim isso não faz o menor sentido, porque Jesus, ele não veio criar uma nova religião. Jesus era um judeu, era um hebreu. Ele não quis criar uma religião nova. Ele só quis ensinar para o seu povo uma nova maneira de se relacionar com o Pai, de ter um relacionamento de intimidade. E dizer, quando Jesus diz que Deus é Pai, é papaizinho, é o Abá, ele está dizendo que Deus é próximo, que Deus não é o Deus distante, não é o Deus da montanha, não é o Deus que está lá longe, no alto, mas é o Deus de perto, é o Deus que, apesar de ser o Deus dos céus, Ele também é o Emanuel, é Deus conosco, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa existência, o Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Nada pode nos afastar desse amor, nada pode nos separar desse amor, diz o apóstolo Paulo. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu preciso acreditar nisso, eu preciso me sentir motivado a viver isso. Eu preciso diariamente desejar me alimentar desse pão vivo que desceu dos céus. Nós mensalmente celebramos a ceia, e a ceia, um dos elementos é o pão. E nós, quando celebramos a ceia, lembramos do pão como o corpo de Cristo, como aquele que entregou a sua vida por nós.
mas Ele também é o alimento que nutre as carências, as nossas necessidades espirituais. Eu preciso aprender a me relacionar com Ele. Eu preciso aprender a diariamente viver a minha vida na presença dEle. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança para poder me aproximar dEle. E eu desejo com todo o meu coração que essa seja uma verdade sobre a minha vida, mas também que possa ser uma verdade sobre a vida de você que está aqui nessa noite, de você que nos acompanha pelas redes sociais da igreja, que você possa ter essa motivação diária de estar se relacionando com o Pai, através de Jesus Cristo, e se lembrando de todas essas coisas, para que você a cada dia possa se sentir mais motivado, mais motivada a viver a sua vida inteira na presença dEle. Que o Natal não seja algo apenas de troca de presentes, de confraternização, de comida gostosa, que não tem o menor problema, eu adoro comer e como bem, né? Os irmãos podem perceber facilmente daí, né? Mas é muito mais do que isso. É o relacionamento que a gente tem com esse, que nasceu menino, e se identificou com todas as nossas questões, se identificou com a nossa humanidade, se identificou com a nossa imperfeição, para que nós pudéssemos ir nos tornando perfeitos nele, pudéssemos ir aprendendo com Ele diariamente, que eu e você possamos seguir o convite feito pelo próprio Senhor para cada uma e para cada um de nós. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus deve ser, e esse amor que é eterno, é o amor que desceu da eternidade, antes da criação do mundo, e encarnou, entrou na história. E a Bíblia garante que ele dura para sempre, vai durar eternamente, porque um dia nós estaremos juntos na presença dele. Mas nós precisamos viver isso enquanto estamos aqui. Cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos motive e nos ajude, para que nós nunca venhamos a nos esquecer dessa grande verdade. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, eu agradeço muito ao Senhor, pela palavra do Senhor, de poder, ó Deus, contemplar mais uma vez que o seu amor, a sua benignidade dura para sempre. E é maravilhoso, Senhor, ver que em todo o caminho que nós percorremos, durante toda a trajetória desses mais de 70 anos dessa igreja, nós podemos olhar para trás, Senhor, e ver que a tua boa mão esteve conosco, ó Deus, todos os dias. A tua boa mão, Senhor, esteve conosco durante toda a nossa existência. Antes mesmo que nós tivéssemos uma experiência com o Senhor já estava cuidando de nós. E o Senhor criou todas as coisas para que nós pudéssemos compartilhar da glória do Senhor sobre a nossa vida e sobre a sua criação. O Senhor Deus vem cuidando de cada um de nós, nos libertando da escravidão do pecado. Tem nos ajudado, ó Deus, a atravessar os mares bravios que, vez por outra, estão diante de nós. Quando chegamos nos nossos desertos, o Senhor também ali está, cuidando de nós, nos guiando, nos fortalecendo, nos conduzindo. Quando os inimigos poderosos se levantam, o Senhor é aquele que os abate no nome de Jesus. Quando, ó Deus, nós chegamos no local que o Senhor deseja, o Senhor
nos oferta, ó Deus, a herança que o Senhor tem preparado para cada um e para cada um de nós. E um dia, Senhor, receberemos a provisão eterna, Senhor, de todas essas coisas, quando poderemos desfrutar da presença gloriosa do Senhor e conhecer o Senhor face a face, de como o Senhor verdadeiramente é. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus, nós precisamos do pão do Senhor, do pão vivo que desceu dos céus, do pão vivo que alimenta as nossas almas e que nos dá, ó Deus, os nutrientes espirituais que nós precisamos, Senhor, para seguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a colecionarmos experiências com o Senhor, a termos um relacionamento contigo, ó Pai, que permita que dia após dia nós possamos ir renovando, ó Deus, a nossa confiança em Ti, e que dia após dia a esperança do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor por esse mês em que celebramos o nascimento daquele que é o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos isso intensamente, de uma forma diferente, que cada uma e cada um de nós possa ter uma experiência nova contigo nesse Natal, Senhor. Cada domingo, cada semana, ó Deus, que teremos pela frente, nós possamos, Senhor, ir colecionando experiências novas com o Senhor, e que o Natal tenha um sentido, um significado novo, e que nos aproxime ainda mais de Ti, ó Pai. Ouve, Senhor, a nossa oração, que nós fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja. Obrigado aí, mais uma vez, pelo privilégio de poder estar junto com as irmãs e com os irmãos aqui. Que palavra abençoada, não é mesmo? Que possamos colocar em prática durante a semana. Realmente, eu gostaria de chamar agora a banda VPG, que possa estar subindo. Durante esse louvor de encerramento, possamos também estar entregando os dízimos e as ofertas. E bom, hoje a saída da igreja vai ser ali por trás. Então aproveita que você vai sair lá por trás e passa na cantina dos jovens, que foi feita com muito carinho para todos nós. A todos uma boa semana. Gostaria de convidar a congregação a ficar de pé. Grande, poderoso, não existe outro Deus, forte, invencível, não há outro Deus, grande, poderoso, não existe outro Deus, forte, invencível, não há outro Deus, está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, e eu me